converso com a doutora Emanuele Girão. Ela é nutricionista formada pela Unifor, pós-graduada em nutrição clínica pela Faculdade Gama Filho. Nós vamos conversar sobre o consumo excessivo de sódio e do sal e vamos apresentar soluções. Doutora Emanuele, que prazer recebê-la. Prazer é todo meu. Eu espero poder contribuir, esclarecendo algumas dúvidas do nosso público. Com certeza, vamos lá. Doutora, é um prazer recebê-la. Prazer é todo meu. E esse negócio de sal e de sódio, existe alguma diferença? Na verdade existe, né? O sal é formado por sódio, né? Então o sal, ele tem na sua composição nutricional o sódio, cloreto de sódio. E o sódio também pertence, né, está presente em inúmeros alimentos. Então, tanto o excesso de sal quanto o excesso de sódio presente em outros alimentos pode prejudicar a saúde do homem. Porque eles são considerados vilões da saúde da nossa população. Pronto, porque assim, em excesso, o que é que acontece? O sal em excesso, né, ou o sódio em excesso, ele vai concentrar o sangue. Quando ele começa a concentrar o sangue, ele fica hiperconcentrado, né? Concentração exagerada, como se ele engrossasse esse sangue. E vai causar uma dificuldade na passagem desse sangue nos vasos, nas artérias principalmente. Então, essa artéria, ela precisa exercer uma maior pressão para poder esse sangue passar. E isso causa, né, de uma forma mais crônica, a hipertensão arterial. E também o Brasil foi considerado um dos países que morre mais gente de AVC. É verdade. A hipertensão arterial está muito associada com outras comorbidades, dentre elas o AVC, o infarto agudo do miocárdio, os derrames. E como é que isso acontece? Geralmente, pessoas que consomem uma grande quantidade de gordura saturada, de produtos que tenham colesterol, esse colesterol começa a ficar em excesso no sangue, começa a formar placas de gordura nas artérias, que a gente chama de placas de ateroma. E essas placas começam a entupir essas artérias e, juntamente com o excesso de sódio, né, de sal no sangue, vai favorecer que esse sangue percorra os vasos com uma dificuldade maior ainda. E quando esse entupimento realmente acontece, aí acontece o AVC, que é não deixar a passagem desse sangue. Aquele vaso se rompe, na verdade. Como a pessoa leiga pode perceber que o organismo dela está tendo excesso de sal? O excesso de sal, né, na verdade de sódio no sangue, ele causa alguns sintomas no organismo. Sede excessiva, o inchaço, a pessoa fica com retenção hídrica, diminui muitas vezes o volume urinário, na tentativa de quê? De concentrar água no sangue para balancear essa proporção de água e sódio. Então, o corpo tem essas estratégias na tentativa de aumentar a concentração de água no sangue. E como a pessoa pode ter a certeza que tem este tipo de problema, o que poder comer um alimento natural para diminuir essa retenção de água? Na verdade, assim, o que é que a gente recomenda? Evitar aqueles produtos industrializados, que geralmente possuem um alto teor de sódio, evitar aqueles temperos prontos, usados na panela, porque também possuem um grande teor de sódio, os enlatados, os congelados, refrigerantes. Então, a gente tenta evitar esses produtos, principalmente aquelas pessoas que já têm o problema, né, a hipertensão arterial instalada, para poder reverter esse quadro ou prolongar realmente a saúde, no caso dos saudáveis. Quer dizer, a pessoa pode ser totalmente sã, não ter problema nenhum de pressão e pelo excesso de sal, né, de sódio, vir a criar esse problema do nada, doutora? Pode, porque ele começa a virar um problema crônico. Todo dia, aquele excesso vai se instalando no sangue de sódio, aumentando a pressão e causando o problema do vaso, na pressão do vaso, causando a hipertensão arterial. Quer dizer, nas paredes das artérias ficam como se fossem sais cristalizados? Não, é a pressão realmente que ele exerce. O sangue fica grosso, como se ele ficasse grosso, concentrado. Então, a parede precisa exercer uma pressão maior para aguentar aquele sangue grosso passando. Então, isso vira uma cronicidade, começa a alterar a musculatura dessa artéria, causando problema. Gerando tudo isso. Exatamente. Quer dizer, vale a pena
o telespectador, o meu amigo, minha amiga que está aí em casa, investir na prevenção e tomar cuidado com o sal. E é verdade que o sódio aumenta o colesterol? Na verdade, não tem muito essa relação. O excesso de colesterol, junto com o excesso de sódio, pode causar aquele problema que a gente conversou, do AVC, né? Colesterol em excesso, umas placas de gordura nos vasos, junto com o excesso de sódio, vai deixar o sangue mais grosso, mais concentrado, e podendo entupir aquela artéria e causar um derrame, um infarto. Não que um aumente o outro, não é bem assim. Mas, geralmente, pessoas que têm um consumo elevado de sódio também têm um consumo elevado de colesterol, de gordura saturada, de açúcar. Geralmente, esses dois erros acontecem na mesma pessoa. Doutora, a senhora como uma nutricionista, que tipo de conselhos a senhora daria para a pessoa tomar cuidado em prevenção e para quem já está com este problema de hipertensão, né, se prevenir melhor? A gente investe em quê? Em produtos mais naturais, frutas, verduras, beber bastante água, fazer práticas de atividade físicas rotineiras, evitar o saleiro de mesa, que é muito comum, preferir os temperos naturais, como a gente conversou, vinagre, azeite, alho, manjericão, a cebola, e evitar os temperos prontos. São estratégias de evitar os industrializados, como a gente conversou, são estratégias que você vai manter uma qualidade de vida mais saudável. E também passar de hoje em diante, né, vocês que estão aí em casa, a olhar o rótulo, porque existem alimentos que têm o dobro de sal. Às vezes um biscoito pode parecer parecido com o outro, mas um tem o dobro do sal do outro. Já peguei queijos também, o queijo, a mesma quantidade de queijo, tamanho mais um queijo com bem mais sal. Tudo isso é plausível a pessoa consultar, investigar e ir trocando, né, os costumes no geral. Na verdade, essa é uma dica excelente. Realmente, é por aí realmente o caminho. Foi fazer supermercado, não custa nada, dá uma olhadinha no rótulo, compara um produto com o outro. Às vezes, 2 tipos de leite, 2 tipos de queijo, dá uma comparada que vale a pena realmente, você vai ter a diferença no seu dia a dia. Doutora, dê aí alguma dica de alguma salada, algum tipo de suco que ajuda a desintoxicar o organismo de tanto excesso de sal. Pronto. Existem algumas estratégias que a gente usa para desintoxicar o organismo das pessoas, né? Principalmente quando elas fazem aqueles excessos durante o fim de semana ou alguma festa. O couve, a folha de couve, é fantástica nesse processo de desintoxicação. Então, existem alguns sucos que a gente pode estar preparando, de fácil preparo, para auxiliar nesse processo. Couve, abacaxi, água de coco, um pouco de hortelã fica uma delícia, é uma ótima opção de um suco desintoxicante. Com certeza. Eu também li que os artistas em Beverly Hills, né, nos Estados Unidos, tomam ao dormir um copo de leite e 2 comprimidos de alho, porque diz que o alho tira também o excesso de sal junto com o potássio. Na verdade, o alho ele tem propriedades antioxidantes, que ele ajuda realmente nesse processo de equilibrar o organismo, né? Os radicais livres são produzidos toda hora e fazem danos horríveis nas nossas células, inclusive o envelhecimento precoce e as doenças crônicas também. E o alho ele está dentro desse papel de neutralizar esses radicais livres, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Realmente desincha, né? É verdade. A senhora tem alguma consideração final que queira fazer, doutora Emanuele? Eu queria dizer que quem precisar, né, de um cuidado nutricional, uma consulta, eu atendo no Pátio Dom Luiz, na Plasticare. O telefone é 3267-6360. Ou quem tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail. O meu e-mail é manuxgma@gmail.com, que eu posso continuar esclarecendo as dúvidas para o nosso público. Muito obrigada pela presença. Nada de eu.